Graça e paz, queridos de Deus. E assim diz a palavra do Senhor para a gente nesse domingo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Deus abençoe aí ricamente seu domingo, né? Seu domingo que agora há poucos minutos saiu do período da manhã, entrou no período da tarde. Muita gente está chegando em casa agora, vindo da escola bíblica dominical. Muita gente está se preparando, talvez para pegar um pouco de praia, já que o sol parece que saiu um pouco. Está ventando, né? Mas o pessoal aqui da região dos lagos já está acostumado com isso aí, né? Para dar uma colorida na pele aí, né? Bom, queridos, eu tenho feito uma série. Essa semana me isentei aí, né? Me ausentei das lives aí do Facebook. Mas eu tenho meditado em todo esse tempo e tenho feito vídeos curtos que eu tenho jogado no meu canal do YouTube, falando sobre a natureza da igreja e as suas implicações diárias. Lá no meu canal do YouTube, você vai ver 4 vídeos curtos. Os vídeos tem na casa aí de 20 minutos, 22, 23 minutos. Essa é a minha proposta. E nós temos falado aí sobre essa questão da natureza da igreja, como essa natureza afeta o nosso dia a dia nesse tempo que é tão desafiador para todos nós como igreja. E essa semana, conversando com amigos, com a minha esposa, estávamos falando, né, dessa nova face da igreja, desse novo inimigo da igreja que foi apresentado a ela, uma parte, né, uma parte dessa coisa nova, avassaladora, um tsunami, né, que entrou na vida de todos nós, chamada internet. Na internet, ela vem como uma tendência para ficar e não ir mais embora. Bom, a oferta de informação gigantesca, nunca vista antes, né, pelos brasileiros, nós brasileiros que sempre tivemos a nossa opinião moldada pelo exclusivo meio midiático, as grandes corporações de imprensa, né, que aliás até bem pouco tempo atrás lucravam bastante, né, no Brasil. Apesar de nós não sermos uma sociedade indiana, nós reconhecemos que no Brasil a sociedade brasileira ela se move por castas. As tão temíveis e faladas castas indianas. Nós também aqui temos as nossas castas. No Brasil nós temos cidadãos de primeira categoria, de segunda categoria e de terceira categoria. Não obstante, no Brasil, nesse país, a gente não conseguir implantar, viver e exercer políticas ambientais sérias, porque o brasileiro ama carros. E o brasileiro ama carros por quê? Porque carros são símbolos de status. Assim que a pessoa muda a faixa salarial um pouco, a primeira coisa que ela quer fazer para mostrar que ela está numa situação melhor é comprar qualquer coisa que tenha motor a gasolina. Se ela não tiver um carro, parece que ela não foi para um outro nível. E aí, queridos, para dizer que a gente não faz nada, nós transformamos os moradores, os habitantes da Grande Amazônia, numa espécie de pária intocável. Nós falamos que amamos a Amazônia, que defendemos a Amazônia, mas até bem pouco tempo atrás, o Brasil não tinha
nenhuma política séria de geração de renda para que o habitante do Pará, para que o habitante do Amazonas, para que o habitante do extremo do Mato Grosso não tocasse na floresta. Então, aquelas pessoas estavam vivendo lá sem o direito de viver da floresta, numa espécie de mendigância. Pastor, mas quem quer que os seus habitantes vivam como os mendigos? Nossos políticos. Nossos políticos aprenderam que deixar o povo na mendigância é um negócio lucrativo. Porque, queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Mais poderoso do que as ideologias. Ideologias dão voto? Dão. A agenda LGBT dá voto? Muita coisa. A agenda evangélica dá voto? Muita coisa. A agenda de pauta de valores e costumes dá voto? Estrondorosamente. Mas se você juntar a agenda LGBT, agenda evangélica, agenda católica, agenda espírita, nenhuma delas dá mais voto do que a pobreza e a miséria. Os nossos políticos, aquelas oligarquias, aqueles monopólios que estão lá em Brasília, gerações de políticos, já de quatro gerações, eles aprenderam que pobreza é um bom negócio. Pobreza é um negócio mais lucrativo do que toda e qualquer ideologia que você pode levantar como bandeira. E olha que hoje há segmentos poderosos. Por exemplo, aqui na cidade de Cabo Frio, a vereadora mais eleita, mais bem votada do município de Cabo Frio, se elegeu sobre a bandeira PET. Ney, o que é a bandeira PET? A bandeira que promete cuidar de gatinho, cachorrinho, bichinho, que estão abandonados nas ruas. Pasmem. A pessoa que abraçou essa ideologia de cuidado dos animais, né, uma ideologia quase franciscana de São Francisco de Assis, foi a pessoa mais bem votada no município de Cabo Frio. Mas nem a agenda PET, nem a agenda evangélica, nem a agenda LGBT dá tanto voto quanto a miséria e a pobreza. E os nossos políticos aprenderam esse caminho rapidinho. Estávamos falando sobre a natureza da igreja. Você pode ir lá no YouTube e assistir esses vídeos rápidos, onde eu estou falando sobre a natureza da igreja. E a palavra do Senhor vai dizer, irmãos, eu vou começar por aqui, né? A palavra do Senhor vai dizer que durante seu ministério, Jesus sempre, a palavra é essa, sempre, Jesus sempre arrecadou mais do que aquilo que ele precisava para se manter. Essa é uma verdade. Jesus, durante o seu ministério terreno, sempre arrecadou mais do que aquilo que ele poderia usar no seu dia a dia. Tanto que ele tinha um tesoureiro. O tesoureiro de Jesus chamava Judas. O fato é que Judas não só era o tesoureiro de Jesus, Judas também era o responsável por essa política assistencialista. Porque Judas também, de acordo com o Evangelho segundo São João, ele era aquele que, debaixo da ordem de Jesus, administrava essa sobra do caixa pessoal de Jesus para os pobres. A gente vai perceber que Judas não só fazia a contabilidade, a arrecadação e as despesas do ministério de Jesus, como Jesus também havia incumbido ele de fazer esse assistencialismo. A igreja, querido, ela sempre se moveu sobre duas verdades. A igreja ela tem uma pauta assistencialista que muitas das vezes é abraçada
de forma errada pela igreja, e a igreja ela tem uma pauta moral, uma pauta ética, uma pauta de valores. Por exemplo, Jesus sempre esteve pautado, Jesus sempre esteve centralizado na pauta de valores. Mas isso não significa que Jesus não tinha um olhar para o assistencialismo. Judas era esse olhar de Jesus. Judas era o entendimento de Jesus de que, de alguma maneira, os pobres deveriam ser alcançados por aquilo que o ministério dele estava produzindo, estava arrecadando, né? Jesus sempre liberava como oferta, como assistencialismo, o excedente que ele captava. Lucas vai dizer para nós, no capítulo 8, que Jesus tinha uma rede de mulheres que faziam a sua logística, cuidavam das suas roupas, cuidavam da sua alimentação, cuidavam também da arrecadação. E Judas era essa pessoa, Judas era esse gerente, Judas ele era esse assistente social que era responsável por levar tudo aquilo que sobrava aos pobres. No entanto, a gente vai perceber claramente, de forma evidente, de modo que não há dúvida nenhuma, Jesus estava 100% comprometido com a pauta moral, a pauta de valores, a pauta da palavra. Queridos, não é pecado ter um pastor que tem um viés assistencialista. Jesus e os apóstolos colocaram como responsabilidade da igreja o cuidado e a injeção de recursos para se transformar e se cuidar da vida dos pobres. Queridos, isso é um entendimento dogmático, não se discute isso. A igreja deve cuidar dos pobres, mais do que cuidar. A igreja tem que fornecer aquilo que é necessário para que a vida dos pobres seja transformada, de modo que quando a igreja entra na vida de uma pessoa pobre, no dia seguinte ela está menos pobre. Na semana seguinte ela está menos pobre. No mês seguinte ela está menos pobre, porque é dever espiritual e dever social da igreja combater e destruir a pobreza aonde quer que ela esteja. Mas o nosso papel, você me pergunte, pastor, o nosso papel é só destruir a pobreza? Não, querido. O papel humano de se lutar contra as pobrezas está confiado aos nossos políticos, aos políticos que nós elegemos. Os políticos que nós elegemos são responsáveis para, em nosso lugar, enquanto nós estamos vivendo a nossa vida, cuidando da nossa vida, nós elegemos políticos para que eles juntos possam fomentar, para que eles possam criar, para que eles possam dar progresso a políticas que vão tirar a pobreza da vida do povo. A verdadeira pauta da igreja é a pauta de Jesus, a pauta moral. Porque quando nós tiramos as pessoas do pecado por meio da mensagem do Evangelho, vai-se embora uma parte da pobreza que lhes oprime, uma parte da pobreza que lhes envergonha, uma parte da pobreza que lhes adoece. Jesus ia de cidade em cidade. Vai dizer para nós o Evangelho segundo São Marcos, ainda no capítulo 1. Jesus ia de cidade em cidade pregando o Evangelho e não promovendo políticas de assistência social. Mas essa é a pauta do Evangelho, de modo que eu preciso falar para que fique bem claro aqui nesse vídeo. Não é errado um pastor que tem viés assistencialista, desde que ele não se afaste da agenda moral e de valores de Cristo Jesus. Não é errado um pastor que abrace integralmente
a agenda moral e de valores de Cristo Jesus, desde que ele não se esqueça que a igreja precisa fazer assistencialismo. De modo que o sucesso da igreja não está nem numa pauta de valores e nem numa pauta assistencialista. O sucesso da igreja está no equilíbrio. De eu saber que as duas coisas dentro da realidade da igreja, elas se completam. Elas casam perfeitamente. Elas são como os cromossomos que, se juntando, fazem um ser humano perfeito. Os 23 cromossomos que vêm da mãe e os 23 cromossomos que vêm do pai e que formam, então, um ser humano perfeito com 46 cromossomos. Pastor, onde estão as nossas tragédias? Para eu poder encerrar o vídeo e ele não ficar muito longo. Querido, está em que, isolando as partes, a gente vive verdades desconexas. A gente vive verdades extremistas. A igreja precisa caminhar nesse equilíbrio. O equilíbrio da palavra, da doutrina é importante. E agora eu vou para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, quando então a igreja inaugura a diaconia, a função diaconal. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, vai nos dizer que a igreja se apegou poderosamente à pauta de valores, à pauta moral, à pauta de transformação, mas que, por alguma razão, devido ao crescimento da igreja, a questão assistencial ela começou a ser ignorada. E quando a igreja ignora a sua missão social, os mais frágeis sentem essa ausência. Quem são os mais frágeis da sociedade? Os idosos, as crianças. Nessa pandemia, quem está sofrendo mais são os idosos, são as crianças que não têm merenda nas escolas, os idosos que não têm assistência nos asilos, que muitas vezes são abandonados pelas suas famílias, que são desrespeitados nos postos de saúde. Pois bem, não é diferente também com a igreja. Quando a igreja começou a faltar na sua missão social, a Bíblia vai dizer para nós em Atos 6 que as viúvas foram ignoradas, a necessidade das viúvas foram ignoradas. A igreja precisava ter uma tomada hostil na área social. Então, as pessoas que viram aquela deficiência vieram até os apóstolos e falaram: olha, está tendo um problema aí étnico, está tendo um problema aí de acepção de pessoas, está tendo um problema aí de assistencialismo. Vocês precisam resolver isso, né? Falaram com os apóstolos. E os apóstolos, então, entendendo a missão de Cristo, eles falaram assim: olha, vocês parece que não compreenderam a natureza da igreja. Então a gente vai falar para vocês e a gente vai refrescar a memória de vocês. Nós fomos chamados para dar seguimento à pauta de valores, à pauta moral e à pauta ética. Nós, apóstolos, fomos chamados para o ministério da palavra, para o ministério da oração, para observar a vida do povo e promover intelectualidade saudável para que eles possam sair do plano da existência e habitar na vida abundante que Cristo promoveu. Quanto a esse negócio, que é um importante negócio, cuidar de pessoas, mostrar assistencialismo, cuidar de crianças, idosos, cuidar dos vulneráveis, cuidar dos periféricos, é um importante negócio da igreja. Quanto a isso, vocês vão escolher homens capazes, de boa reputação, que sejam cheios de fé. E eles vão cuidar disso.
Observe que não houve uma ignorância sobre o assunto, houve o verdadeiro entendimento do assunto. Uma parte da igreja, ela leva sucesso às questões morais, de valores e de ética. E uma parte da igreja leva sucesso às questões de assistencialismo, de acompanhamento, de transformação, de mudança, de aperfeiçoamento social. Queridos, para nossa total miséria, nós quebramos essa verdade. Quebramos, nós destruímos essa verdade. De modo que hoje há pessoas que acham que a igreja é só uma peça moral. E outras pessoas acham que a igreja é apenas uma peça assistencial. Nós temos igrejas cuja a pauta delas é exclusivamente moral. E nós temos igreja cuja pauta delas é exclusivamente social. O que tanto uma quanto outra é uma mentira, é uma igreja incompleta. Porque a igreja verdadeira, ela precisa viver no equilíbrio dessas duas verdades. Não é verdade que a coisa mais importante da igreja é dar comida para os pobres. Não adianta eu dar comida para os pobres se as pessoas continuam vivendo na miséria do pecado, no adultério, no roubo, na mentira, nas fraudes. É mentira deslavada que a pauta da igreja é só a palavra, é só pregar, orar, jejuar e evangelizar. Não, querido. É responsabilidade da igreja levar comida, levar roupa, levar conforto a quem não tem essas coisas de modo natural, de modo normal. Mas nós afastamos essas duas verdades e criamos igrejas totalmente de pauta moral e totalmente de pauta assistencial. E isso é uma miséria, isso é um fracasso, isso só expressa o nosso derrotismo atual. É evidente que a igreja brasileira hoje passa dos seus piores momentos de derrotismo. E eu vou dar um exemplo para você. Esse ano eu estou completando 24 anos de caminhada cristã. 24 anos agora, em julho, no dia 20 de julho, eu completo 24 anos de batismo. 24 anos que eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu conheci Jesus antes de casar. Eu conheci Elane antes de conhecer Jesus. Mas casei com Jesus antes de casar com Elane. Há 24 anos atrás eu entreguei a minha vida para Jesus. Quando o Evangelho chegou aqui na região dos Lagos, chegou aqui, Barra de São João, Rio das Ostras, Tamoios, Cabo Frio, querido, foi como uma bomba que caiu sobre Hiroshima e a bomba que caiu sobre Nagasaki. Foi um negócio avassalador, o Evangelho veio lambendo e varrendo essa região, de modo, querido, que o Evangelho levou falência a centros de espíritas, centros de umbanda, centros de candomblé. Foi impressionante como o Evangelho foi aniquilando, foi desligando a máquina da cultura, das divindades afro-brasileiras, né? Esse sincretismo religioso que se implantou no Brasil, né, na formação da nossa nação. Queridos, e durante mais ou menos uma década, você andava por aqui e você não via, você não tinha noção mais desses centros de matizes africanas. Só que isso mudou, querido. Isso mudou. Aqui de onde eu moro, eu ouço um centro que tem perto aqui da minha casa, 1 ou 2 ruas depois.
a todo vapor no final de semana. Você fala, pastor, o que isso tem a ver? É pecado? Não. É crime social? Não. Mas, à medida que a igreja entrou nesse ciclo de derrotismo, de fracasso das suas agendas, as antigas religiões voltaram a ocupar aquele espaço que eles perderam no passado. Você entende isso? Você entende? Queridos, o diabo deixou de atuar do lado de fora da igreja nas últimas décadas para atuar dentro da igreja. O diabo descobriu que se ele não derrotasse a igreja por dentro, não teria como vencer ela. E o que ele fez? Ele simplesmente fez um movimento. Ele dividiu, ele fracionou os valores da igreja. Ele falou assim, você que gosta aí dessa pauta moral, se eu fosse você, eu ia para lá e ficava só com esse pessoal que pensa igual a você. Você que gosta de dar comida para os pobres, de levar roupa para o asilo, você que gosta desse tipo de coisa, junta com aquele pessoal dali e fica do lado de cá, porque eles entendem o teu coração. Aquele pessoal ali não te entende, não. Aquele pessoal ali não gosta de você, não. E aí, querido, deu certo. Deu certo. De modo que isso que eu estou descrevendo agora vai piorar. Vai piorar. Mas vai piorar tanto que a igreja vai chegar nos últimos dias totalmente dominada por esses corporativismos. O corporativismo sempre existiu e sempre existirá. Mas nunca ele foi tão maléfico e ele penetrou tão profundamente na igreja. A descrição do próprio Jesus para nós é de um Jesus poderosamente solitário nos últimos dias. As pessoas elas estão tão comprometidas no seu isolacionismo, as pessoas estão tão comprometidas com as suas pautas únicas, não, porque o dever da igreja não é esse, o dever da igreja é esse. A igreja tem que ser um veículo profético, combatente da mentira na sociedade. Não é missão da igreja dar comida para pobre. Não é missão da igreja dar biscoito com leite para criança. A missão da igreja é pregar a verdade. Aí do outro lado nós temos. Não, a missão da igreja é levar roupa para necessitado. A missão da igreja é levar comida para aquele que está com fome. A missão da igreja é levar conforto para aquele que está cansado. Não é missão da igreja pregar o evangelho. Não é missão da igreja falar do evangelho. Esse é o verdadeiro evangelho. O evangelho que toca com roupa. O evangelho que toca com comida. Esse é o verdadeiro evangelho. Queridos, enquanto a gente está nisso, o Cristo está ficando cada vez mais sozinho. Aí você fala assim, pastor, para de bobeira, pastor. Não fala isso. Não, querido, não sou eu que estou falando isso. Quem está falando isso é Ele. Jesus está nos alertando que por causa das nossas pautas, a gente não abraça a doutrina, a gente está abraçando pautas. Jesus está dizendo que isso vai piorar tanto, que esse corporativismo maligno vai piorar tanto dentro da igreja, que ele vai estar nos últimos dias, apesar de ser poderoso, ele vai ser o poderoso e solitário Cristo. Apocalipse 3:20, Jesus vai pintar esse quadro funesto, esse quadro fúnebre para nós, aonde ele mesmo vai revelar para nós como ele está sozinho. As pessoas estão tão preocupadas com a sua pauta, as pessoas estão tão preocupadas com a sua verdade. Não, porque eu sou de direita, porque eu sou de esquerda.
Querido, tu não é nada, querido, tu é pó e cinza. E se você é alguma coisa, foi porque Cristo fez de você alguma coisa. Agradeça a Ele por isso. As pessoas estão tão preocupadas com as suas pautas pequenas, insignificantes, porque se as pautas não se completam, elas não têm valor para Jesus. Se elas não têm valor para Jesus, elas são insignificantes. Em Apocalipse, capítulo 3, um versículo que você conhece muito bem, talvez você só tenha ignorado a essência desse versículo, mas eu vou ler aqui para você, para ver se você consegue compreender a profundidade e a tristeza desse versículo. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. Você entendeu, irmão? Você entendeu o quadro em que Jesus está pintando sobre a sua própria condição nos últimos dias? Jesus não está falando de outrem, Jesus está falando de si mesmo, de como ele estará diante da igreja dos últimos dias. Trocando em miúdos, ele está dizendo para nós, nos últimos dias eu estarei sozinho, eu estarei sem ninguém, eu estarei buscando um que possa sentar na mesa. Irmão, mesa é símbolo de comunhão, mesa é símbolo de unidade, mesa é símbolo de amizade, mesa é símbolo de cumplicidade. Cristo está mostrando que ninguém nos últimos dias é cúmplice dele, que ninguém nos últimos dias é amigo dele, que ninguém nos últimos dias anda com ele, que ninguém nos últimos dias compartilha de interesse com ele. Ele está dizendo para nós, estou sozinho. E a pergunta é, Senhor, por que o Senhor está sozinho? Porque a minha igreja resolveu abraçar pautas. Pautas de direita, pautas de esquerda. Não há mais quem pense em mim. Não há mais quem queira estar comigo. Não há mais quem valorize mais a minha presença e a minha amizade. Não há mais. Mas esse Jesus de Apocalipse 3:20 é o Jesus para quem eu entreguei a minha vida. É o Jesus que não desiste da sua igreja. Porque quando os relacionamentos são verdadeiros, você não desiste da outra parte. Você não desiste do outro, porque o outro não fala o que você quer. Quando um relacionamento é verdadeiro, você não desiste do outro, porque o outro não pensa como você pensa. Jesus, nesses últimos dias, revela para nós o quão poderoso e solitário ele é diante da última igreja. Uma igreja que abraçou tudo, só parece não estar abraçando ele. Uma igreja que ainda discute sobre diante da sua própria missão, da sua própria importância, discute sobre a importância de Bolsonaro ou Lula ou Ciro. A igreja é muito mais importante do que a direita, a igreja é muito mais importante do que a esquerda. E a igreja, sim, no seu equilíbrio, tem o dever de discutir políticas públicas com equilíbrio. Mas não é isso que a gente está vendo. De modo, querido, que o corporativismo é o maior câncer da igreja nos últimos dias. O corporativismo que há entre médicos, o corporativismo que há entre enfermeiros, o corporativismo que há entre policiais. Em todo e qualquer segmento há corporativismo.
E esse corporativismo começa a entrar dentro da igreja agora. E ele começa a formar feudos, panelas, grupos fechados de pessoas que pensam assim ou que pensam assado. E que pensam tanto nos seus próprios valores e nas suas pautas que estão deixando o Cristo sozinho. Um Cristo que clama por relacionamento. O Jesus que eu creio, o Jesus que eu prego, o Jesus com o qual eu vivo nesses 24 anos é um Jesus que morreu por relacionamentos, segundo o próprio entendimento apostólico de Romanos, capítulo 8, 29. Um Jesus que morreu por relacionamentos, que produziu poderosos relacionamentos em séculos e séculos da história. Esse Jesus, diante da última dispensação, da penúltima dispensação, vai terminar sozinho, sem ter aquilo pelo qual ele morreu e ressuscitou. O poderoso Cristo, no final da história, mendigando sentimentos e atenção. Mendigando os sentimentos e a atenção da sua própria igreja, a igreja na qual ele morreu e deu a vida por ela. Querido, não tem imagem mais atordoante, mais preocupante, mais dolorosa e a imagem que deve nos despertar para a gente ter cuidado com as nossas pautas, cuidado com a nossa maneira de pensar. A igreja deve unicamente ser pensada pela ótica da doutrina apostólica. Voltemos à palavra. E com sorte, poderemos construir um legado onde Cristo terá mais conforto. Que não seja essa geração, a geração da igreja de Laodiceia. Que esse Cristo que chora, que está sozinho, não seja o Cristo dessa geração. Queridos, que Deus abençoe o seu domingo, rica e abundantemente. E a gente vai continuar falando sobre esse assunto ainda. Beijo no teu coração, bom almoço, uma boa tarde. Igreja presencial é essencial. Bem-aventurados os que aparecem diante de ti em Sião, de força em força. Deus abençoe você, Carlos, meu amigo, marido da Joelma Lima Lopes. Que Deus abençoe você abundantemente, seu sábado, seu domingo, seu final de semana. Que essa semana seja ricamente poderosa na tua vida e na vida de todos que estão nos acompanhando. Se você achou esse vídeo interessante, nos ajuda compartilhando ele para que ele possa abençoar mais e mais pessoas. Tá bom? Fique com Deus. A paz, pessoas bonitas.